Bom dia a todos. Eu gostava de começar por felicitar a organização desta iniciativa. É sempre importante podermos trocar pontos de vista sobre uma área que ainda tem muito que crescer, principalmente aqui em Portugal. O que eu vos venho apresentar aqui hoje são as primeiras conclusões do meu estudo empírico, ou de um estudo empírico que eu estou a desenvolver no âmbito do meu doutoramento e que tem por objetivo perceber como é que podem contribuir as instituições de ensino superior no geral e os gabinetes de comunicação dessas instituições em particular para a promoção do envolvimento, do compromisso e da participação pública na ciência. Aquilo que eu pretendo descobrir, ou tentar perceber, é que papel é que podem ter as universidades nesta relação entre os cientistas e os cidadãos para chegarmos ao engagement, ao tal compromisso com a ciência. É verdade que o ideal é haver uma mescla destes vários modelos de comunicação, mas o desejável é que se possa promover um diálogo aberto para que se possa também promover uma aprendizagem mútua entre os cientistas e entre os cidadãos, de acordo com aquilo que já foi aqui discutido logo na primeira comunicação. Portanto, o objetivo deste meu estudo é analisar o que é que as instituições de ensino superior têm vindo a fazer nos últimos 10 anos para envolver os cidadãos no debate da ciência, quais têm sido os objetivos dessas ações e que importância que atribuem a esse envolvimento. E também já dei início a uma segunda fase deste estudo empírico, que é a aplicação de um questionário aos cidadãos, para perceber o que é que lhes motiva o interesse e se eles estão abertos a esta participação, como é que eles veem a importância da sua participação na ciência. Para tal, tenho 4 estudos de caso. Portanto, aqui em Portugal estou a analisar o caso da Universidade de Aveiro e da Universidade de Lisboa. Em Espanha, a Universidade de Barcelona e a Universidade de Castilha-La Mancha. Selecionei estes 4 estudos de caso porque estou a focar-me nas alterações climáticas, um tema que tem um grande impacto social e que exige, de alguma forma, o envolvimento dos cidadãos para que possamos participar em todas as ações de mitigação e de adaptação que este problema exige. Comecei por fazer uma análise documental, as entrevistas, já fiz entrevistas a cerca de 30 investigadores e estou na fase da aplicação do inquérito exploratório. Ainda só apliquei o inquérito a 40 pessoas, portanto ainda são só os primeiros resultados. De qualquer forma, já podemos ter algumas ideias a partir dos resultados que eu pude recolher com este inquérito. A escolha destes 4 casos tem a ver com a escolha do meu tema, porque são 4 universidades que, em primeiro lugar, dão muita importância na sua missão à divulgação e à comunicação da ciência. E, em segundo lugar, são 4 universidades que têm uma grande produção científica nesta área em específico das alterações climáticas, inclusivamente a Universidade de Castilha-La Mancha tem 2 dos seus cientistas representados no IPCC, no painel intergovernamental para as alterações climáticas. Portanto, os resultados das entrevistas que eu pude realizar aos cientistas deixam transparecer que não há uma estratégia formal
de comunicação de ciência, inclusivamente nos gabinetes de comunicação. A comunicação de ciência nos gabinetes de comunicação é inserida no plano geral de atividades, nas várias atividades que são organizadas ao longo do ano. Portanto, não há um tópico específico para a comunicação de ciência, embora se organizem iniciativas para promover a ciência. Bastantes, aliás. Todas essas iniciativas, como a Semana Aberta, conferências, seminários, a divulgação de comunicados de imprensa, que são a grande parte das atividades que ocupam os cientistas e os gabinetes de comunicação para promover essa ciência, são todas elas praticamente lideradas pelos cientistas e por esses gabinetes e fundamentalmente dirigidas aos mais jovens. Isso tem um objetivo por detrás, que já iremos ver, que tem muito a ver com o objetivo de captar alunos para a universidade, mas tem outros objetivos. As iniciativas são maioritariamente de participação menos intensa e os impactos dessas atividades não são habitualmente monitorizados. Não se sabe qual é o impacto, a não ser se esses alunos escolheram a universidade porque participaram nessas iniciativas. Não sobre o conhecimento que adquiriram nessas iniciativas. Os objetivos que estão por detrás de todas essas ações que são promovidas para divulgar a ciência, pela sua ordem de importância, têm a ver com a literacia científica, incrementar a literacia científica e esclarecer os cidadãos, legitimar socialmente o papel dos cientistas e da instituição e prestar contas daquilo que estão a fazer, uma vez que estão a utilizar o erário público, atrair novos alunos, consultar cidadãos e negociar estratégias, aqui muito no argumento instrumental, muito enquadrado no argumento instrumental de Fiorino, sensibilizar para a importância da ciência como pilar do progresso, captar fontes de financiamento, portanto, dando a conhecer o que ali se faz para atrair novas fontes de financiamento junto de empresas e outras instituições e influenciar decisões. Porquê é que não se aprofunda esta relação? Por causa da falta de tempo, é o que é apontado por mais cientistas. A falta de uma estrutura ou de mecanismos que possam desenhar essa tal estratégia que não existe. A mobilização do público, não sabem como chegar a ele. A falta de recursos humanos. Não têm competências comunicativas, têm esse problema, não sabem como hão de comunicar muitas vezes com o público, com que linguagem, como é que vão fazer a tradução daquilo que estão a fazer. A relação com os média também muitas vezes não é pacífica, porque há a ideia de que as mensagens são desvirtualizadas, digamos assim. O contexto socioeconómico atual também não ajuda, porque estamos em crise e, portanto, há cortes, e o grande objetivo é investigar. Os canais disponíveis também não são os melhores porque são muito pouco abertos e muitas vezes são suscetíveis de ser tomados por ideologias e o público também não mostra muito interesse e não tem a formação suficiente para poder participar. E, por isso, a participação pública aqui é vista, portanto, como uma forma, tem a mais-valia de poder facilitar essa tal prestação de contas, de perceber o que é de interesse público investigar, validar e dar objetividade à ciência que se está a produzir, conquistar a confiança das pessoas, mais uma vez, consciencializar aqui para a importância da ciência, e só na base da pirâmide, sem grande importância, definir novos problemas e gerar novo conhecimento. E estes tópicos estão aqui, muito em parte, porque eu incluí também nas minhas entrevistas investigadores das ciências sociais e foram esses investigadores das ciências sociais que apontaram como objetivos da participação pública estes dois objetivos. Como menos-valia da participação pública,
Eles consideram que não deve ser um objetivo prioritário, porque o que é prioritário aqui é investigar, e esse sim é que é o trabalho deles, e obter financiamento para as suas investigações. Não é possível, se os cidadãos não tiverem a informação desejada para podermos debater os assuntos em questão. Apenas os cientistas podem explicar os fenómenos. Os cidadãos podem percebê-los, mas a explicação cabe aos cientistas. E a participação demasiado aberta pode gerar alguma desinformação e a manipulação dos cidadãos, principalmente aqui no tema das alterações climáticas, que há muitos interesses políticos e económicos por detrás, e há esse perigo de o público se poder deixar manipular. E, portanto, a decisão final deve ser tomada pelos políticos e não pelos cidadãos. Depois também há aqui a dificuldade de comunicar algumas áreas da ciência mais fundamental, que também não é muito fácil de comunicar e, portanto, gera aqui algum problema para abrir a participação aos cidadãos. E o contacto com os cidadãos deve ser mediado pelos média para uma parte dos cientistas entrevistados. Isto é fundamental. Eles não têm que ter esta tarefa de chegar ao público diretamente, mas deve ser mediado pelos média. E ficam por aqui. Tinha mais algumas coisinhas para dizer, mas temos depois o debate, se quiserem colocar outras questões. Obrigada.